Dando continuidade à nossa conversa sobre André Luiz, lá na vida espiritual, nós hoje vamos conversar no episódio 18. André Luiz, anteriormente, estava na casa de Lísias, que morava com a sua mãe e irmã. Então, em relação a isso, nós já falamos no episódio anterior e hoje nós vamos comentar um pouco sobre a alimentação que eles tinham em casa, a questão do relacionamento familiar, do amor, do sexo. Vamos conversar um pouco isso durante esse capítulo. Não se esqueça, porém, de dar o like, de se inscrever no canal. Afinal, nós estamos aqui no canal do YouTube Espiritismo do Século XXI e também estamos no Facebook. Faça a sua inscrição para receber as notificações. É importante também que compartilhe, que divulgue, que converse conosco, que mande recado, que converse sobre o tema que nós estamos discutindo aqui. Então, dando continuidade, André Luiz estava na casa de Lísias com a sua mãe, a mãe de Lísias, e no episódio anterior eles pararam à tarde para fazer uma prece. A mãe de Lísias chamou todo mundo para fazer uma prece, né? naquela casa. Depois da prece, eles foram para uma mesa em que eles iriam alimentar. Ora, meus caros, no plano espiritual também come, né? É uma pergunta, né? Já falamos isso anteriormente. Sim, come, claro. Todos nós precisamos de alimento, seja aqui na Terra, seja fora da Terra. O que muda é a consistência material. É claro que quanto mais elevado, quanto mais espiritualizado, menos material são as coisas. Menos materialidade nós vamos ver em relação à nossa matéria. Obviamente que vai existir sempre matéria noutra consistência, noutra constituição. Então, eles foram chamados para uma alimentação. Eles foram numa mesa para se alimentarem. Ali foram servidos para eles, a própria dona da casa, a senhora Laura, serviu para eles um caldo reconfortante, como diz André Luiz. Disse também que tinha frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Ora, meus caros, a gente não sabe exatamente como é isso lá no plano espiritual, porque a gente, quando voltou para a Terra, a gente esqueceu, né? A gente não lembra os detalhes. Ainda bem que existe o Espiritismo e a psicografia para mostrar para a gente, para que a gente relembre o que aconteceu, como era lá. E, segundo André, aquela consistência do alimento era como se fosse diferente, como ele disse assim, parecia fluidos concentrados, energias concentradas, que nós não conhecemos. Na sequência, depois dessa alimentação frugal, Dona Laura falou, afinal, as nossas refeições aqui, André, são muito mais agradáveis do que na Terra. Aí Dona Laura ainda falou para André, aqui em nosso lar, existem residências, famílias, que as dispensam, que não usam esse tipo de alimentação. Quase completo, não usa. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir desses concentrados fluídicos. Não podemos deixar de usar isso.
tendo em vista os serviços pesados e a circunstância que as circunstâncias impõem, não é? Então ela diz que eles dependem de grande quantidade de energia e é necessário renovar essas provisões de força, né? Então, meus caros, na própria colônia espiritual existem outras maneiras de se alimentar, como nós falamos aqui. Dependendo da região, do local, vai ter alimentações mais etéreas ou eterizadas, alimentações mais sutis, menos materializadas. É bom que nós dissemos o seguinte: por estar no plano espiritual, não quer dizer que a matéria desapareceu. Não. Existem casas, existem alimentos, existe rua, existem as pessoas, como nós conhecemos aqui na Terra, porém, noutra condição material, né? No ministério da União Divina, a Dona Laura fala para ele: André, no ministério da União Divina, que é um ministério mais próximo do bem, mais próximo de outros níveis, não dispensam, né, essas alimentações ainda aqui em nosso lar, não dispensa, ainda precisa dessa alimentação. Mas dependendo de outras colônias, outros lugares mais avançados, não precisa dessa alimentação meio que materializada como eles estavam comendo agora, como eles estavam alimentando agora. E ela diz o seguinte, que o amor noutras colônias, noutros níveis, tem como a maior substância para se alimentar. O alimento físico, mesmo que ali é considerado importante, é simples problema de materialidade transitória, como acontece em todos os lugares, né? Aqui na Terra nós precisamos desse tipo de alimento, inclusive de carne, de N alimentos. No plano espiritual, lá em nosso lar não fala carne, mas fala de vegetais, de sopas, né? Claro, de caldos, né? Como eu acabei de dizer. Ela diz ainda que a alma em si apenas se nutre do amor. Do amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensivamente conheceremos essa verdade, diz ela. Não lhe parece que o amor divino seja a base do universo, o sustento do universo? E é isso. Se a gente fazer uma análise de o que o Cristo nos falou quando esteve aqui, quando ele esteve aqui na Terra, ele já falava do amor. Até então não se falava do amor como Cristo falou. E ela já está dizendo que dependendo da situação mais evoluída, o amor é a alimentação. Nós ainda não entendemos bem o que significa o amor. Esse amor verdadeiro que o Cristo nos mostrou, nos falou dele, nos exemplificou, a gente não sabe. O próprio Paulo de Tarso, na epístola, na primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 13, melhor dizendo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele tenta definir o amor. E essa definição de amor, às vezes, nos pega desaprevenido, porque é tanta coisa que se define o amor que a gente não conhece. E o amor alimenta, o amor move a gente. E a própria Dona Laura está dizendo isso. Só que nós vivemos numa situação ainda um pouco inferiorizada. Nesse mundo nosso, é um mundo de provas, de expiações. Nós participamos ainda da terceira ordem na classificação dos espíritos. Tem a segunda ordem, ainda tem a primeira ordem, né? Então ela fala ainda falando do amor.
Lísias, nesse momento, ainda fala assim: André, tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quando mais evoluído o ser criado, mais sutil os processos de alimentação. Ora, gente, que coisa, né? A gente acha que tem que ficar dependendo dessa alimentação de almoçar, jantar aqui na Terra do jeito que acontece. No plano espiritual próximo à Terra é meio parecido, já falamos. Mas quanto mais evoluído, mais sutil será o processo de alimentação. Cada um vai alimentar de acordo com a sua necessidade orgânica, né? E o espírito mais purificado, mais evoluído, com certeza ele vai depender menos desse processo alimentar, né? O próprio Lísias ainda fala assim para André: André, nós, criaturas desencarnadas que somos, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão espiritual e individual. Ora, meus caros, quando nós recém chegar no plano espiritual, ainda vamos precisar desse tipo de alimento. Entretanto, com o crescimento, isso vai sumindo, vai desaparecendo. E no plano espiritual, ou melhor, na vida espiritual, existem etapas, existem escadas, existem escalas evolutivas. Então hoje, podemos ir para nosso lar, para morada nova, para outros, eu não estou lembrando aqui outros nomes de outras colônias, podemos ir para lá. Colônias são regiões provisórias, logo logo nós estaremos encarnando, e geralmente aqui na Terra, reencarnamos aqui na Terra, porque ainda somos espíritos altamente inferiores. Entretanto, quando ganharmos um processo evolutivo maior, nós poderemos perfeitamente renascer noutro plano. Por exemplo, podemos renascer num planeta como Marte, que é um planeta melhor do que a Terra, claro, mas ainda é um planeta de provas e expiações. Podemos renascer num planeta como Júpiter, que é mais avançado do que Marte, mas ainda é um planeta ainda inferior. Menos inferior que a Terra? Sim, mas ainda é um planeta ou uma situação onde espíritos vivem que nós ainda vemos, ou seja, ainda são planetas ou locais de vida ainda materializados que as nossas lentes dos telescópios conseguem visualizar. Quando o telescópio olha, ele vai ver Marte, ele vai ver Júpiter, ele vai ver Plutão, Saturno, Mercúrio, etc. Esses são planetas ainda visíveis às nossas máquinas. Existem outros mais evoluídos que não são visíveis às nossas máquinas, aos nossos olhos. Mesmo nesses planetas, por exemplo, em Marte, existem espíritos, obviamente. Aqui lá não está vazio. No Júpiter existem espíritos, existem, só que espíritos noutras condição material que nós não enxergamos, que nós não vemos, não é? Então é assim, o processo é esse. Então em cada lugar existe um processo específico de alimentação, né? E Lísias foi bem claro, né? A questão reencarnatória depende do processo evolutivo de cada um e, claro, a alimentação, né? E ainda fala assim, o André ainda fala: Lísia, isso é extraordinário, né? Lísia volta a falar para ele: André, você não se lembra do ensino evangélico na Terra, quando Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros? Perguntou. Ainda fala assim: Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprendemos, mas dia menos dias
que a prática do bem constitui um simples dever. Aconselhava-nos, naquela época que esteve lá na Terra, né, igualmente a nos alimentarmos uns dos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Isso vai refletindo o amor. Um dia, eles ainda falam, o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga e gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal são e serão patrimônios que naturalmente participarão da vida de cada um, né? E esses sentimentos, ele ainda fala, são sólidos alimentos para a vida em si. Então é bom que a gente observe isso. Reencarnados na Terra ainda, experimenta grandes limitações. Quando volta para o plano espiritual, entretanto, reconhece que toda a estabilidade da alegria é problema da alimentação puramente espiritual. É o sentimento que forma lares, vilas, cidades, nações, em obediência a imperativos tais, né? Nessa hora, André diz que recordou instintivamente, naturalmente, ele lembrou das teorias do sexo aqui na Terra, largamente divulgadas no mundo aqui na Terra. E nesse caso, né, Dona Laura, André fala que Dona Laura percebeu o sentimento e o pensamento dele e logo falou, André estava pensando na questão sexual, da união de marido e mulher, de uma pessoa para outra, né? Hoje nós sabemos que existe a sexualidade não só do masculino com o feminino, mas masculino com masculino, feminino com feminino, né? Isso é natural, isso é normal, né? Então, a dona Laura falou isso, viu isso em André, né? E viu que André tinha pensado isso. Aí ela fala assim, André, ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. Não pense assim. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito do ser humano. Ora, meus caros, muita gente acha que o sexo é tudo, né? E não, é apenas uma expressão isolada do potencial infinito do ser humano. Aí Dona Laura ainda fala para André, entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito, mas muito acima da união física, reduzida entre eles a uma realização transitória. Ela continua dizendo, André, a permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. Ora, gente, nós não compreendemos esse amor. Por isso que às vezes as pessoas acham que existe só uma alma gêmea com a outra, né? Na verdade não é assim. Existe muitas almas que se afinam, que são unidas, não pelo sexo, claro, mas pelo sentimento verdadeiro, que é o sentimento de amor, né? Aí nessa hora, a irmã de Lisas, a filha da Dona Laura, que morava junto com ele lá, né? Uma das irmãs de Lisa, aquela irmã mais evoluída que nós já falamos anteriormente, chamada Judite. Aí ela fala, ela estava lá junto, estava na família, né? Aliás, lá no plano espiritual tem família como tem aqui, né? Então, a Judite disse assim, André, nós aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens perceba isso.
Muitas almas gêmeas, irmãs e afins, constituem grupos numerosos. E é obviamente que às vezes se unem como marido e mulher, mulher e marido, como sendo gêmeos, mas existe um conjunto, como diz a Judite, um conjunto de pessoas, de espíritos numerosos que se identificam como gêmeas, como almas que se afinam, porque tem um sentimento de amor puro. E essas almas se unem umas às outras, amparando-se mutuamente, diz ela. Consegue assim o equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, falta algum dos companheiros de jornada terrena, a criatura menos forte, às vezes, costuma sucumbir em meio àquela jornada. É preciso, André, muita identificação com a fé sobre-humana para viver o homem ou a mulher solitários no mundo. Olha, meus caros, ninguém vive solitário. Nós precisamos de relacionamento com as pessoas, com a família, com os filhos, com as companheiras, os companheiros, né? Liz ainda falou, André, meu amigo, aqui ainda é possível relembrar o Evangelho de Jesus. Nem só do pão vive o homem, né? E é isso mesmo, né? Nós temos que ter um sentimento, nós temos que ter algo mais essencialmente espiritualizado, senão... Estava conversando, isso é uma conversa que André repassou. Estava batendo um papo, André estava fazendo uma visita, né? Nessa hora, André disse que escutou a campainha tocando, a campainha da casa. É como eu falo, né? Lá no plano espiritual também tem porta, tem casa, tem campainha. E André ouviu aquela campainha tocando fortemente. Logo, logo, Lisas levantou e foi receber. Eram 2 rapazes de fino trato, como diz o André, né? Muito educados, entraram na sala. Aí Lisas falou assim, André, aqui nós temos, né, nossos 2 irmãos. Um é o Polidoro, o outro é o Estácio. São companheiros de serviços aqui no Ministério do Esclarecimento. Aí teve uma saudação, abraços de alegria e tal, como acontece quando a gente recebe companheiros e amigos, né? Aí Dona Laura falou assim, todos vocês trabalharam muito hoje, meus companheiros, meus filhos, né, amigos, né? Utilizaram o dia com proveito. Não estrague o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam vocês que hoje tem a excursão no campo da música. Olha que dado interessante. Tem um campo da música lá em nosso lar. E já tinha um compromisso de visitar esse campo da música, né? Lísias tinha combinado com eles de visitar isso lá. Aí Dona Laura falou assim, Lísias, meu filho, não faça cerimônia, não faças lacinha esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que você possa acompanhar esses outros 2 nos entretendimentos. Olha, gente, apareceu uma outra figura, Lacínia, nome feminino, que estava esperando quem? Lísias. Então a Dona Laura falou, Lísias, não deixa a Lacínia esperar, vai lá com ela, com os outros 2, e deixa o André aqui comigo, deixa o André Luiz comigo, e vai para a sua excursão no campo da música. Não se incomode que André fica aqui. André falou, não tem problema, eu ficarei aqui com a Dona Laura, né? Dona Laura sorriu alegremente, né? E ela disse assim, hoje eu não posso ir com vocês no campo da música hoje. Temos em casa, Ulisses, falando para o André, né? Nós temos em casa minha neta convalescente que voltou da terra há poucos dias. Olha que dado interessante, né? Então aquela senhora estava cuidando também de uma neta que tinha sido desencarnada há poucos dias e estava lá na casa dela recebendo tratamentos convalescentes, melhorando, se recompondo. E aí todos eles, né, que iam visitar, saíram
e foram para o campo da música. A dona da casa, a dona Laura, fechou a porta, voltou para André, que André ficou ali, e ela tinha que cuidar da sua neta, que estava lá também, né? E disse assim: André, eles vão em busca do alimento a que nós referimos há pouco. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas e o grande movimento sublime do coração. Esse amor que eu estou me referindo agora é o alimento do coração, é o que alimenta o coração. E eles vão lá para esse campo de música, com certeza vão viver esses momentos agradáveis com o alimento do coração, que é o amor. Com certeza, essa mulher, essa nova figura na história de André vai aparecer no futuro. Agradecemos mais um episódio. Logo estaremos conversando sobre o 19º episódio. Um beijo carinhoso no coração de cada um.